Ó meu Jesus, meu mestre e meu amigo, purifica o meu coração, perdoa os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, crianças! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, apesar de a gente conhecer bastante, ao mesmo tempo, a gente perde alguns detalhes importantes para formar nossa consciência sobre isso. Pois é, nosso tema de hoje é a Sagrada Eucaristia. Mas antes de a gente entrar no assunto, você já assistiu outros vídeos de catequese aqui do Pocket Terço? Depois que terminar esse vídeo, vai aparecer na tela para você clicar e ver outros vídeos de catequese. Vai lá, assiste, é bom para o seu crescimento. A gente pode afirmar então que a Eucaristia é o sacramento mais importante de todos. É claro que o batismo é sem dúvida o mais necessário, porque através do batismo a gente pode ir para o céu. Mas tanto o batismo quanto os outros sacramentos são instrumentos que Deus usa para nos dar a sua graça. Agora, na Sagrada Eucaristia, a gente não tem só o meio de graça de Deus, mas é nos dado o próprio Deus, que é quem dá a graça. Já pensou sobre isso? Você consegue imaginar? O sacramento do corpo e sangue de Cristo recebe vários nomes diferentes. Tem gente que chama de pão dos anjos, ceia do Senhor, sacramento do altar e outros nomes que a gente vê por aí. Mas o nome que a igreja dá a esse sacramento é Sagrada Eucaristia. E Eucaristia significa ação de graças. O catecismo ensina a gente que a Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacrifício e sacramento. Mas como assim? Você consegue imaginar o que significaria isso? Parece difícil de entender, mas eu vou explicar. Como sacrifício, a Eucaristia é a missa, é o ato de Deus, através de um sacerdote humano, ou seja, o padre, transforma o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. E ele continua assim ao longo dos anos o que ele mesmo fez lá no Calvário pelos homens. O que ele fez? Ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se ofertou, ele se sacrificou. Por isso, sacrifício. Já como sacramento, a Eucaristia é feita através do milagre que a gente chama de transubstanciação, na Santa Missa. Naquele momento em que o padre pega o pão e o vinho e faz a consagração. E ali Jesus permanece, enquanto houver aparência de pão e de vinho. Jesus verdadeiramente está ali presente. Mas para falar mesmo do sacramento da Eucaristia, a melhor forma é a gente se lembrar de como que tudo começou naquele dia lá na cidade de Cafarnaum, quando Jesus fez a promessa mais incrível de todas, a promessa de dar a sua carne e seu sangue como alimento da nossa alma. Vamos lembrar o que Jesus nos disse no capítulo 6 do Evangelho de São João. Ele disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. E aí o que aconteceu depois que Jesus disse essas palavras? Os discípulos acharam aquela fala muito dura, muito forte, porque quem que podia imaginar comer e beber a carne de alguém? E Jesus percebeu que muitos deles não acreditavam nas suas palavras, né? E daquele dia em diante, muitos daqueles que andavam com Jesus, que caminhavam com ele, resolveram, deixar de seguir. É muito importante você perceber aqui que não tinha outra maneira, não tinha outra forma de Jesus falar o que ele realmente falou. Não tinha uma maneira de suavizar. A forma de dizer que o pão seria realmente o seu corpo e o vinho seria realmente o seu sangue foi a forma como ele falou pra gente. Não dá pra gente dizer que Jesus estava usando uma metáfora, né? Ele gostava de falar em metáforas, falava muito em parábolas, né? Em sentido figurado, mas nesse momento ele não estava fazendo isso. Tanto é verdade que os discípulos entenderam muito bem o que Jesus falou naquele momento e por causa disso muitos deles deixaram de seguir Jesus. Porque eles não podiam imaginar que Jesus faria isso, né? Daria o seu corpo, o seu sangue como comida e bebida de uma maneira que não ia causar repugnância nas pessoas. Porque é uma coisa naturalmente escandalosa isso, né? Você comer a carne de alguém e beber o sangue de outra pessoa. Mas os apóstolos de Jesus mesmo aceitaram literalmente o que Jesus disse. E que ato de fé deles, né?
que mesmo que tivesse aparência de pão e vinho, era agora o corpo e sangue de Cristo. Eles acreditaram nisso. E essa foi a doutrina que eles pregaram à igreja que nascia e foram passando aí de um para o outro ao longo dos anos, de bispo para bispo, até os dias de hoje. Imagine só. Um dia antes disso acontecer, Jesus havia multiplicado os pães, ou seja, ele tem poder para alterar a matéria. Em outra ocasião, ele andou sobre as águas também, você se lembra disso? Ou seja, Jesus também tem poder de controlar seu próprio corpo de forma extraordinária. Então, por que a gente não pode acreditar que Jesus tem o poder de transformar pão e vinho em corpo e sangue e cumprir exatamente o que ele disse na última ceia? Não há como a gente não acreditar nessa verdade. Jesus sabia exatamente do impacto que as suas palavras poderiam causar se fosse dito de sentido figurado. Jesus estava falando com homens que eram simples, pescadores, pobres, não estava falando com doutores, cientistas, estudiosos, né? Já pensou se essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus entendessem mal as palavras dele e se o pão não se transformasse realmente em seu corpo e o vinho em seu sangue, as pessoas inocentemente iam começar a adorar um pedaço de pão como sendo Deus, né? Mas Jesus sabia a seriedade e a importância daquele momento. Em outros momentos, quando ele falava em parábolas, ou seja, metáforas, as pessoas não entendiam, Jesus tinha então toda a paciência de explicar para não ficar dúvidas. Por exemplo, quando em João capítulo 11, Jesus disse: Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus falou em sentido figurado, mas os discípulos falaram mais ou menos assim: Uai, Jesus, se ele dorme, então ele vai sarar logo. E aí, com toda a paciência, né? Jesus viu que eles não tinham entendido nada, tinha feito aquela confusão toda. Ele disse: Lázaro morreu, para não ficar dúvida de que dessa vez ele estava usando realmente uma metáfora. Aliás, Jesus diz em 1 Coríntios capítulo 11 que quem comesse e bebesse o corpo e sangue do Senhor sem examinar a si mesmo e se fizer isso de uma forma indigna, estará comendo a sua própria condenação. Agora pensa. Como que alguém poderia comer e beber a sua condenação se fosse apenas um simples pão e um simples vinho? É por isso que desde sempre os apóstolos creram no que disse Jesus e ensinaram dessa forma. Eles estavam com Jesus pessoalmente, eles tiveram todo o tempo para conversar, para tirar suas dúvidas, fazer perguntas para Jesus, né, sobre qualquer palavra que por acaso ali na conversa tivesse ficado mal entendida. E certamente eles perguntaram. Não é possível colocar nos livros bíblicos tudo o que viveram, tudo que conversaram Jesus com seus apóstolos. Você já parou para pensar que se escrevessem tudo isso em livros, tudo que Jesus fez nesses 3 anos da missão dele, os evangelhos seriam enormes. É preciso saber apenas que o que eles sabiam e aprenderam com Jesus foi passado ao longo dos anos, até chegar em mim, até chegar em você, através da sagrada tradição. Falando nisso, se você ainda não assistiu a catequese sobre os 3 pilares da fé católica, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois que terminar esse vídeo. Você clica lá e assiste porque vale a pena, viu? Nesse vídeo a gente fala um pouco mais sobre a sagrada tradição. Como a gente sabe, Jesus, na última ceia, ao instituir a Eucaristia, ele pediu que a gente repetisse o que ele fez. E é isso que a gente faz na Santa Missa. Mas para isso, ele também transmitiu poder para os seus apóstolos, porque eles precisavam desse poder para transformar o pão e o vinho em corpo e sangue. Por isso, os padres, os sacerdotes, são especiais e recebem esse poder que é transmitido no sacramento da ordem. No dia da ordenação deles, eles recebem esse poder. E para fechar a nossa conversa de hoje, só mais uma coisinha. Nós católicos não precisamos de provas para crer na Eucaristia como sendo o corpo e sangue de Cristo. E não é só porque existem provas racionais, mas sim porque a Santa Igreja, que não falha, ela não tem nenhuma falha em matéria de fé e moral, ela nos ensina assim. Mas eu trouxe essa clareza para vocês perceberem como tropeçam na fé as pessoas que buscam interpretações pessoais da palavra do nosso Senhor. Então, se alguém que duvida de Jesus na Eucaristia algum dia vier querer te ensinar alguma coisa diferente, você não vai acreditar, pois você é um pequeno católico de verdade que tem convicção daquilo que aprendeu com a Santa Igreja. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui e para encerrar o nosso momento, eu quero ensinar para vocês a oração
Meu Deus, eu creio. Você pode pegar no seu pocket terço aí para acompanhar comigo. Essa oração foi ensinada aos 3 pastorinhos de Fátima pelo anjo de Portugal. Ele ensinou a eles rezarem dessa forma e a gente aprendeu com eles também. Essa oração a gente faz muito diante da Sagrada Eucaristia, né? Quando a gente está fazendo a adoração ao Santíssimo, e a gente pode fazer em todos os momentos. A gente reza pelas pessoas que não acreditam em Deus como a gente crê, que não amam o Senhor como a gente ama. Então, é uma oração muito poderosa. Vamos acompanhar comigo? Pega aí seu pocket terço. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.